Dessa vez, minha mãe não mandou mensagem. Ela realmente ligou, o que de alguma forma tornou tudo pior. A voz dela estava cuidadosa, medida, como se tivesse ensaiado. Ela disse que a família achava que seria melhor se eu não fosse ao Dia de Ação de Graças naquele ano, que todos ficariam mais confortáveis, mais relaxados, que não era pessoal, mas talvez eu pudesse entender. Meu irmão Marcos estava na chamada também. Ele não disse muita coisa, apenas provavelmente melhor assim, baixinho ao fundo. Foi quando algo dentro de mim ficou quieto, não quebrado, apenas encerrado. Antes de eu contar o que aconteceu depois, diga nos comentários de onde você está assistindo. Ajuda a saber que eu não sou a única que passou por algo assim. Eu deveria ter visto isso chegando. Mas quando é sua própria família, você continua inventando desculpas. Continua dando segundas chances. Continua dizendo a si mesma que da próxima vez vai ser diferente. Meu nome é Helena, e por grande parte da minha vida, eu fui a solução da família para todo o problema que eles mesmos criavam. A responsável, a irmã confiável, a filha que podia ser chamada para consertar coisas, financiar coisas e aparecer. Não importa o quê. Esse foi o papel que me deram antes mesmo de eu ser velha o suficiente para perceber que não precisava aceitá-lo. Por fora, provavelmente parecíamos normais, talvez até próximos. Fotos de feriados, jantares de família, as tradições de sempre. Mas por trás de tudo isso havia uma hierarquia muito bem definida. Meu irmão Marcos era o filho de ouro, o que tinha potencial, aquele cujos erros eram apenas experiências de aprendizado, cujas falhas eram recebidas com compreensão e resgates financeiros. E então tinha eu, o plano reserva, a apólice de seguro, aquela que eles chamavam quando Marcos precisava de dinheiro para aluguel, ou quando mamãe precisava de alguém para ser fiador, ou quando papai precisava de ajuda com contas médicas. Eu era útil, só nunca realmente valorizada. Comecei a perceber o padrão nos meus 20 e poucos anos. Marcos tomava uma péssima decisão. Pedia demissão de mais um emprego. Torrava suas economias em algo idiota. Entrava em dívida. E de alguma forma, a família olhava para mim para resolver. Não porque me respeitavam, mas porque eu tinha minha vida em ordem. Eu tinha um emprego estável, economias, crédito que não estava destruído. Cada vez que eu ajudava, dizia a mim mesma que era isso que famílias faziam. Foi isso que me ensinaram. Que família cuida de família. Mas eu estava começando a entender que família cuida de família só parecia funcionar em uma direção. Em direção ao Marcos. Nunca em minha direção. A ligação sobre o Dia de Ação de Graças veio 2 semanas antes do feriado. Eu estava no trabalho quando mamãe ligou. Ela começou com conversa fiada, perguntando sobre meu emprego, o clima, nada importante. Depois chegou ao ponto. Disse que Marcos estava trazendo a nova namorada, que era algo sério, que a família da namorada talvez viesse também. E com tantas pessoas, a casa ficaria cheia. As tensões poderiam ficar altas. Ela disse que Marcos tinha expressado algumas preocupações sobre eu estar lá, sobre como às vezes eu deixava as coisas estranhas com meus comentários, sobre como eu tinha opiniões fortes que nem todo mundo apreciava. Ela disse que a família tinha conversado e achado que talvez fosse melhor eu não ir dessa vez. Só dessa vez. Para manter a paz. Eu perguntei que comentários ela queria dizer. Quais opiniões eram tão ofensivas? Ela não conseguiu dar um exemplo específico. Apenas referências vagas a eu ser difícil às vezes. Crítica. Fazer as pessoas se sentirem desconfortáveis. Marcos concordou ao fundo. Disse algo sobre como eu sempre precisava estar certa. Sempre precisava ter a última palavra. Naquele momento, percebi o que realmente estava acontecendo. Marcos queria que a nova namorada conhecesse a família. Queria apresentar essa imagem perfeita, sem drama, de uma família funcional. E eu era a única que poderia acidentalmente mencionar a verdade. Os empréstimos que fiz e nunca foram pagos. Os empregos dos quais ele foi demitido. O DUI que papai ajudou a encobrir. O apartamento pelo qual fui fiadora e do qual ele foi despejado.
Eu era a evidência de que as coisas não eram tão perfeitas quanto ele queria fazer parecer. Então eu precisava ser removida da foto. Pelo menos temporariamente. Fiquei quieta por um longo momento. Mamãe perguntou se eu ainda estava ali. Eu disse que sim. Ela perguntou se eu entendia. Se eu podia fazer isso pela família. Pelo Marcos. Para ajudar a tornar o feriado dele especial. Eu disse que entendia perfeitamente. Eu disse que ficaria em casa. Que não iria ao dia de ação de graças. Ela pareceu aliviada. Disse que sabia que eu entenderia. Que apreciava minha maturidade sobre isso. Que faríamos algo juntas outra hora. Só nós duas. Talvez um almoço no mês seguinte. Eu sabia que esse almoço nunca aconteceria. Mas eu disse claro. Parecia agradável. Então desliguei. Eu não chorei. Não fiquei com raiva. Apenas sentei na mesa do trabalho e senti algo mudar. Uma clareza que eu nunca tivera antes. Eu tinha passado 32 anos tentando conquistar um lugar naquela família. Tentando ser boa o suficiente. Valiosa o suficiente. Amada o suficiente. E tudo o que eu tinha sido era útil o suficiente. Passei o dia de ação de graças sozinha naquele ano. Pedi comida. Assisti filmes. Foi quieto. Na verdade, foi tranquilo. Eu não precisei me apresentar. Não precisei fingir que estava tudo bem. Não precisei ver Marcos sendo elogiado por fazer o mínimo enquanto minhas conquistas eram completamente ignoradas. Mamãe me mandou uma foto do jantar. Todo mundo sorrindo. Marcos e a namorada parecendo felizes. A mesa cheia de comida. A legenda dizia, sentindo sua falta, com um emoji de coração. Eu não respondi. 2 semanas depois, Marcos ligou. Ele precisava de dinheiro. De novo. O carro dele tinha quebrado. Ele precisava de $1.500 para o conserto. Não podia trabalhar sem o carro. Eu podia ajudá-lo? Só dessa vez. Ele me pagaria até o fim do mês. Perguntei se ele tinha pedido a mamãe e papai. Ele disse que eles não tinham naquele momento. As coisas estavam apertadas. Eu sempre tinha sido melhor com dinheiro. Melhor em economizar. Ele sabia que eu tinha. Eu disse não. Pela primeira vez na minha vida, eu simplesmente disse não. Ele ficou chocado. Começou a tentar me convencer. Lembrando que éramos família. Que família ajuda família. Eu disse que lembrava. Lembrava de ajudá-lo por anos. E lembrava de ter sido desconvidada do dia de ação de graças para que eu não deixasse a namorada dele desconfortável com a verdade sobre quem ele realmente era. Ele ficou na defensiva. Disse que aquilo não era justo. Que eu estava guardando mágoa. Que eu estava sendo mesquinha. Eu disse que não era mesquinharia. Eu estava encerrada. E desliguei. Ele ligou de volta 3 vezes. Eu não atendi. Ele mandou mensagem perguntando qual era o meu problema. Eu não respondi. Ele fez mamãe me ligar no dia seguinte. Ela queria saber o que estava acontecendo. Por que eu estava sendo difícil? Por que eu não ajudaria meu irmão quando ele precisava de mim? Perguntei se ela lembrava de ter me desconvidado do dia de ação de graças. Ela disse que aquilo era diferente. Que aquilo era para manter a paz. Isso agora era sobre Marcos precisar de ajuda. Eu disse a ela que eu estava mantendo a minha paz agora. E o meu dinheiro? Ela disse que eu estava sendo egoísta. Que essa não era eu. Que ela tinha me criado melhor. Eu disse que ela me criou para ser útil. E agora eu estava escolhendo ser indisponível. Então encerrei a chamada. As mensagens continuaram por dias. De Marcos, de mamãe, até de papai, que raramente se envolvia em qualquer coisa. Todos diziam a mesma coisa, que eu estava exagerando, sendo dramática, me prendendo a algo que não importava. Eles precisavam que eu fosse razoável, que eu fosse a pessoa maior, que eu fosse quem eu sempre fui. Mas esse era exatamente o problema. Quem eu sempre fui era alguém que priorizava o conforto deles acima da minha própria dignidade. Alguém que aparecia mesmo quando explicitamente me diziam que eu não era desejada. Alguém que financiava os erros deles
e absorvia as críticas e fingia que era tudo normal. Eu não era mais essa pessoa. Não podia mais ser. Algo quebrou naquela ligação sobre o Dia de Ação de Graças. Ou talvez nada tenha quebrado. Talvez finalmente tenha cicatrizado em algo mais forte. Algo que sabe seu valor. O Natal chegou. Eu não fui convidada também. Mamãe mandou uma mensagem no grupo dizendo que fariam algo pequeno naquele ano. Apenas família imediata. Eu não apontei que eu sou família imediata. Apenas não respondi. Passei o Natal com amigos. Pessoas que realmente queriam que eu estivesse lá. Foi o melhor feriado que tive em anos. O carro de Marcos nunca foi consertado. Pelo menos não com o meu dinheiro. Ele acabou indo de ônibus para o trabalho por meses. Mamãe e papai aparentemente juntaram algum dinheiro para ajudá-lo depois, embora tivessem dito que não tinham nada quando ele pediu. Engraçado como o dinheiro aparece quando não podem me culpar para conseguir. A namorada não durou. Eles terminaram alguns meses depois. Ouvi isso por um amigo em comum. Aparentemente, ela percebeu bem rápido que a imagem perfeita de família que Marcos apresentou não era a realidade. Que ele não tinha ambição, nem disciplina, nem capacidade de lidar com responsabilidade. Ela foi embora. Eu não fiquei surpresa. Minha família raramente entra em contato comigo agora. Uma mensagem ocasional em feriados. Um parabéns no aniversário. Mas as ligações constantes pedindo ajuda pararam. As emergências, que de alguma forma eram sempre meu problema, desapareceram. Acontece que nunca foram emergências reais. Apenas inconvenientes que eles esperavam que eu resolvesse. Eu não sinto falta deles. Essa é a parte que mais me surpreende. Eu achei que sentiria. Achei que haveria um buraco enorme onde eles antes estavam. Mas em vez disso, há apenas espaço. Espaço para respirar. Energia para relacionamentos com pessoas que realmente me valorizam. Não pelo que eu posso fazer por elas. Não por como posso servi-las. Apenas por mim. As pessoas perguntam se um dia eu vou me reconciliar com eles. Se eu vou perdoar e voltar para jantares de família e feriados juntos. Eu digo que já perdoei. Perdão não significa voltar. Significa liberar a raiva e seguir em frente. Eu fiz isso. Mas seguir em frente não inclui eles. Eles queriam um feriado sem drama. Eles conseguiram, removendo a pessoa que poderia ter dito a verdade. Mas eles também removeram a pessoa que mantinha tudo funcionando. A que pagava as contas. Consertava coisas. Comparecia. E agora eles finalmente estão aprendendo quanto custa manter as aparências sem alguém bancando a fantasia. Meu irmão queria que eu sumisse para que ele pudesse fingir ser alguém que não é. Mamãe queria que eu sumisse para manter a paz. Então eu fui embora. Não apenas do Dia de Ação de Graças. De tudo. Do papel que eu nunca deveria ter questionado. Da família que amava o que eu fazia. Mas nunca quem eu era. Eles acharam que me desconvidar era a solução para o problema deles. Acontece que eu era a solução que eles não valorizavam até perder. E agora eles estão descobrindo como é funcionar sem mim. Sem o meu dinheiro. Sem o meu trabalho. Sem o meu silêncio sobre coisas que nunca foram aceitáveis. Mamãe ligou uma vez. Vários meses depois do Dia de Ação de Graças. Ela disse que talvez tivéssemos exagerado. Talvez pudéssemos nos sentar e conversar. Resolver as coisas. Voltar ao normal. Eu perguntei o que ela queria dizer com normal. Ela disse, como era antes, como família. Eu disse que nunca poderia ser como antes, porque eu mudei. Eu não era mais a pessoa que absorvia desrespeito e chamava isso de amor. Ela disse que eu estava sendo dramática, fazendo algo pequeno parecer grande. Eu disse que ter sido desconvidada do feriado foi escolha deles. Ficar longe agora é escolha minha. Ela não ligou desde então. Eu não espero que ligue. E estou bem com isso. Mais do que bem. Estou livre. Livre da performance. Da aceitação condicional. De ser necessária, mas nunca realmente querida. Eles escolheram um feriado sem drama. Um encontro pacífico. Uma imagem perfeita de família. Eu escolhi a mim mesma. E isso fez toda a diferença.